Hey guys, good morning. Teacher Bruno here. Bom dia. Espero que estejam todos bem, né? Essa questão da pandemia, desse apocalipse viral e tudo mais. Eu sei, eu preciso desesperadamente de uma cortina. Tá meio difícil arrumar uma cortina com essa coisa toda, né? A gente vai se adaptando, a gente vai se acostumando. Acho que o importante é vocês conseguirem ouvir, conseguirem entender o conteúdo, e o vídeo a gente vai melhorando conforme for passando. Espero que não fiquemos muito tempo nisso, né? Deixa eu explicar como vão funcionar as coisas a partir de agora. Então, toda segunda eu vou postar um vídeo com conteúdo a ser discutido com vocês, tá bom? Assim como a proposta da semana, o que vocês vão ter que fazer e tudo mais, para que na terça, quarta e quinta vocês possam aí escolher quando vão fazer, com calma, bem tranquilo, e eu me disponibilizando para responder as questões de vocês, tá? Lembrando que eu estou sempre disponível para dúvidas, perguntas, sempre no horário de atendimento, das 7h10 até meio-dia e meia. E as duas principais formas para vocês me consultarem são, por ordem de importância, Google Classroom, ou seja, o Google Sala de Aula, é a melhor forma para você tirar dúvidas, também a mais rápida e fácil. Uma pergunta feita no Google Classroom é respondida quase que instantaneamente, tá? Além do mais, uma pergunta que você faça nessa ferramenta, ela fica disponibilizada para os seus colegas. Então, numa situação onde mais de um aluno tem a mesma dúvida, já ajuda a dinamizar, ficar mais fácil. Se tiver complicado, se tiver difícil, você ainda não se adaptou, não pegou a manha, o que é meio que não acho tão possível assim, né? Sempre tem um e-mail também, tá? Então, não se esqueçam também de avaliar o canal, ou seja, assinem, deem um like ou deem um dislike. Claro que eu vou dar um zero para quem der um dislike. Brincadeira, mas é muito importante vocês avaliarem a qualidade do vídeo. Não a qualidade da imagem, porque eu sei que tá tudo zoado, tá? Mas eu quero ajudá-los da melhor forma possível, tá? E vamos lá? Então a gente vai falar hoje sobre dois tempos verbais juntos e que são muito parecidos e até usados em muitos casos. São possíveis usar os dois. Present Perfect e Present Perfect Continuous. Present Perfect já é um velho amigo de vocês desde o nono ano, né? Present Perfect que lida com presente, errado, passado. Present Perfect é um tempo verbal que lida com passado. Ele é enganoso por causa desse nome. Mas por que ele tem esse nome? Ele tem esse nome porque o verbo auxiliar dele está no presente. Mas o Present Perfect ele lida com uma ação no passado. Ou uma ação num passado não especificado, ou uma ação no passado cujos efeitos ainda estão no presente, uma ação recente, tá? Lembrando sobre o Present Perfect, é que a estrutura de uma sentença afirmativa no Present Perfect é sujeito, verbo auxiliar, e aí o verbo auxiliar pode ser have ou has. Depois, verbo principal no particípio passado. Para saber a forma certa do verbo principal, basta checar a tabela de verbos irregulares. Past participle. Olhe na coluna do particípio passado, do past participle. Se você encontrou o verbo na tabela, ótimo. Se você não encontrou, presuma que ele é regular e insira ed, ok? Então, vocês vão saber qual é a forma certa do verbo auxiliar, have ou has, dependendo do sujeito. Já falei isso para vocês inúmeras vezes. Então, se o sujeito for I, we, you ou they, usem have. Se o sujeito for he, she, it, usem has. Isso é muito importante para vocês. Ok, little guys? E vamos para o próximo. Present Perfect Continuous. O Present Perfect Continuous, ele lida também com uma ação que começou no passado e ainda continua no presente, tá? E a estrutura dele é um pouco diferente. Bom, ele ainda tem o uso do auxiliar have ou has, então é sujeito, have ou has,
né? Depois o verbo to be no particípio passado, ou seja, been, B-E-E-N, been, mais o verbo principal com ing para expressar continuidade. Vocês podem ver exemplos das duas matérias se colocarem na página 26, page 26. Deem uma olhada na página 26 e vocês vão entender do que eu estou falando. Colocaram? Ok, vamos lá. Page 26. Na parte superior dessa página, vocês têm um quadro verde. E aí ele dá alguns exemplos do present perfect. Vocês vão ver que em vários desses exemplos, ou o verbo auxiliar é have, ou o verbo auxiliar é has. Depende de quem é o sujeito. E no present perfect continuous, a mesma coisa. Have ou has, mais o been e o verbo principal com ing, tá? Bom, aí entra aquela dúvida, quando usa um, quando usa o outro? Vamos olhar para a página 27, page 27, tem um quadro verde aí que especifica algumas situações sobre os dois. Então, tanto o present perfect quanto o present perfect continuous, eles podem ser usados, tá? Para falar de uma coisa que começou no passado e ainda tem um efeito no presente. A diferença entre os dois, tá? É que o present perfect ele foca na realização da ação, enquanto o present perfect continuous ele reforça que, embora essa ação tenha sido iniciada, ela continua em andamento. Esse é o foco do present perfect continuous, reforçar a continuidade dessa ação. Então, com base nas estruturas dos dois, façam essas duas páginas, com exceção do último exercício, o exercício 5. Então vamos lá discutir essas questões para ver se vocês assimilaram bem. Number 1, page 26, página 26, exercício 1. Read the cartoon and answer the questions that follow. Então, leiam esse cartoon e respondam as questões que se seguem, tá? Number 1. Which use of the present perfect is expressed in the clause? It has come to my attention, gentlemen. Então, qual o uso do present perfect é expressado nessa oração, né? It has come to my attention, gentlemen. Tá? Então, avaliem bem as alternativas e vejam qual é a certa. Number 2. Which use of the present perfect continuous is expressed in the clause that you have been doing the work of two men? Qual o uso do present perfect continuous é expressado nessa oração? Ok? 2. Connect the past and present events below using the present perfect continuous and the words in parentheses. Follow the examples. Então, conectem os eventos do passado e do presente, tá? Usando o present perfect continuous e as palavras em parênteses. Siga um exemplo. Então, por exemplo, a gente tem aqui: Jessica was very emotional at the award ceremony. Então, a Jéssica estava muito emotiva na cerimônia de premiação. Her eyes are red and watery now. Seus olhos estão vermelhos e lacrimejosos no momento, né? Então ele quer que use o quê? O verbo cry, que significa chorar. Ou seja, o que ela começou a fazer no passado e continua fazendo? Chorando. Então, Jessica, terceira pessoa. Se é terceira pessoa, temos que usar has been, porque é present perfect continuous. Verbo principal com ing, crying. Jessica has been crying. O mesmo vale para os outros itens. Avaliem quem é o sujeito, se vocês vão usar have ou has, e coloquem o verbo principal com ing, right? Number 3, número 3. Read the text below, then match the underlined sentences to their uses. Então, leiam o texto abaixo e associem as sentenças sublinhadas com os seus usos, com as suas situações, ok? 4. Cross out risking the incorrect option, a opção incorreta, to complete the sentences. In some cases, both are correct. Então, risquem a opção incorreta para completar as frases. Aqui é o caso do present perfect contra o present perfect continuous. Podem voltar ao vídeo ou olhar a caixa acima para alguns lembretes.
Então, risquem a opção incorreta em cada caso. Em alguns casos, ambas estão corretas. Se for essa situação, podem deixar em branco, não tem problema, porque é a única coisa a se fazer, ok? Exercise 5, don't do it, let's go until 4. Vamos fazer até o 4, o 5 não é para fazer. Então, sexta-feira, coloco uma discussão sobre isso. Quaisquer dúvidas, é só comentar no tópico dessa lição, ok? And don't forget, não se esqueçam, stay home, stay safe, fiquem em casa, fiquem seguros. Love you all. Bye bye.